Olá, turminha, tudo bem? Como foi final de semana? Vamos começar mais uma semana. Hoje é segunda-feira. Hoje nós teremos uma aula de português. Nós iremos falar sobre um gênero pessoal muito gostoso de ouvir, muito gostoso de ler. Nós vamos falar sobre as fábulas. É um tipo de texto onde aparecem os animais, muitos animais com as características do ser humano. É um texto que sempre vem nos ensinar alguma coisa, vem nos fazer refletir sobre alguma atitude que a gente está tendo. Vamos juntos? Livro de português em mãos, vamos lá? Fábulas. Fábulas. Vamos começar com o que são fábulas? São narrativas curtas, populares. Narrativas são textos que são contados, né? Curtinhos, bem populares, as pessoas gostam, sejam elas de qual faixa etária for, desde os pequenos até os adultos, todos gostam de ouvir uma fábula. As características de uma fábula. As histórias quase sempre ocorrem em um espaço natural, no habitat dos personagens. Então, quais são esses habitats? Uma floresta, à margem de um rio, nas montanhas. Os personagens das fábulas quase sempre são animais personificados. O que é isso? Atribui-se a eles características próprias do ser humano, como a inveja, a preguiça, a astúcia. Então, os animais, eles agem, eles pensam, suas atitudes são como do ser humano. Aqui nós temos as imagens de algumas fábulas bem conhecidas. É a lebre e a tartaruga, a cigarra e a formiga, a raposa e as uvas, a pomba e a formiga, e tem muitas outras que a gente vai ver no decorrer das aulas. Os acontecimentos, eles são narrados em uma sequência, então sempre tem um início, o desenvolvimento, que é o meio da história, e tem o fim. E sempre tem a moral da história. Toda fábula tem a sua moral. O que é a moral? A moral é o ensinamento. Então, a fábula transmite um ensinamento e essa moral aparece no final da história. A moral é igual a uma lição de vida. Ela é que nos leva-nos a refletir sobre as atitudes daquele personagem. Lembra que eu falei que os personagens têm... ele tem características, as atitudes deles são do ser humano. Então, às vezes, as atitudes deles nos leva a refletir sobre se está certo, sobre se está errado, se é assim que devemos agir, se podemos agir de uma outra maneira. Então, as fábulas têm como característica trazer um ensinamento para o leitor, para o ouvinte. Aqui eu trouxe a fábula do leão e o ratinho, está lá no livro didático na página 60. Então, vocês vão ler aquela história e eu também trouxe a historinha aqui, tá bom? Aqui tem um pouquinho mais de detalhes, mas não tem problema. A moral é a mesma, os personagens são os mesmos. Então, vamos ouvir, vamos assistir ao vídeo do leão e do ratinho. Em uma floresta vivia um rato muito frágil. Ele tinha tanto medo da raposa, do lobo e até mesmo de si mesmo, que se o vento quebrasse um galho, ele se esconderia em um buraco. Por causa disso, todos os pequenos animais zombavam dele. Que assustado que ele está! Você tem medo até do vento. Você está tão assustado. Você é medroso, você é medroso. Um dia, o camundongo se arrumou e foi ver o rei da selva, o leão. O leão havia acabado de almoçar e estava tirando uma soneca na frente da caverna. Os amigos do rato estavam curiosos para saber o que ele iria fazer lá. O rato, então, começou a subir a cauda do leão.
ele se levantou nas costas do leão e, com um olhar muito confiante no rosto, ele posou para seus amigos. Embora estivesse com muito medo, ele fazia de tudo para não transparecer. No momento, o leão acordou. E quando ele se sacudiu, o camundongo caiu. O rato e o leão ficaram cara a cara. Todos os outros animais estavam preocupados. Ah, não! O leão vai engolir o rato! Mas que coragem! Que coragem! O que você faz nas minhas costas? Oh, rei da selva! Por favor, não me coma! Eu sou o mais assustado e o mais vulnerável de todos! Eu vivo a minha vida tremendo de medo! Até se uma folha cair de uma árvore, eu tenho medo! Eu não quero mais sentir todo esse medo! Você é o rei da selva, que com apenas um grande rugido, todos os animais te temem! Você poderia, por favor, me proteger e cuidar de mim? O leão ouviu o rato em silêncio. O rato estava imaginando qual seria sua resposta. E por que eu deveria te ajudar? Me dê uma boa razão para que eu não queira comer você. Sua ajuda será recompensada, prometo. Talvez um dia eu ajudarei você. Assim que o rato terminou de falar, o leão deu um enorme rugido. Como um rato tão pequeno como você pode ser de alguma ajuda para mim? Mas vendo o pequeno rato tremer na frente dele, decidiu não comê-lo. Sorte sua eu não estar com fome. Agora, suma da minha frente! O rato correu e saiu de lá. Observando tudo o que estava acontecendo de longe, seus amigos ficaram realmente surpresos. Algum tempo se passou e o leão, com fome, começou a passear pela floresta. Mas ele não percebeu a armadilha dos caçadores e foi pego. Ficou pendurado no ar em uma grande rede. Ele tentou se libertar da rede, mas não conseguiu. E como era o rei da floresta, além de não querer pedir ajuda, se o fizesse, todos os caçadores ouviriam e viriam atrás dele. E então, não tendo opção, decidiu esperar. Enquanto isso, os outros animais que viviam na floresta perceberam o ocorrido. Mas ninguém poderia se aproximar dele. Enquanto passeava, o pequeno rato viu o leão e decidiu ajudá-lo. Começou a escalar a longa cauda do leão. E quando chegou à rede, começou a mastigá-la. Naquele momento, o coelho veio correndo ao lado deles. Ei, amigo, cuidado! Os caçadores estão vindo! Os outros animais que estavam reunidos, de repente, começaram a correr quando ouviram a palavra caçador. Mas o rato continuou mastigando com persistência. No final, a rede foi rasgada e o leão caiu e se afastou. Vamos, pule nas minhas costas e vamos sair daqui. O rato saltou sobre o leão nas costas dele e fugiram de lá. Sem fôlego, o leão chegou na frente de sua caverna. Ele se ajoelhou e o camundongo saltou. Quando você me disse que um dia você poderia me ajudar, eu subestimei você. Eu pensei que você fosse um pequeno rato sem nenhum valor. Mas você salvou minha vida. Obrigado. Com todo prazer, meu rei. Você não precisa mais ter medo de mim. Na verdade, você não precisa temer mais nada, porque você é um rato muito corajoso. Se eu sou o rei da selva, de agora em diante, você é meu corajoso
príncipe! O leão e o rato começaram a rir. E todos os animais que observavam de longe saíram e aplaudiram o corajoso rato. O leão e o rato se tornaram melhores amigos e a floresta viveu em paz para sempre. Agora, então, nós vamos refletir, nós vamos fazer algumas perguntinhas sobre a história que vocês leram e que vocês assistiram aqui. Essas perguntas estão no livro didático, na página 61. Elas são para fazer oralmente, então nós vamos fazer aqui. Primeira, quem são os personagens da história? Quem que aparece na história? O leão, o ratinho, os caçadores, né? Eles são os personagens da história. E que personagem da história é o mais forte? Quem que é? É o leão, né? No começo da história, o leão quer devorar o ratinho. Devorar é a mesma coisa de comer. Por que o autor usou a palavra devorar, hein? E não usou a palavra comer? Será porque? Já pensaram sobre isso? Por que usou a devorar? O leão quer devorar o ratinho. Sabe por quê? Porque devorar, no texto, ele significa comer com muita violência. Ele é um leão, é o rei da floresta, é um animal feroz. E o ratinho é simplesmente um serzinho pequenininho, indefeso. Então, eu vou devorar, vou comer com violência. Por isso, ele usou a palavra devorar e não a palavra comer. O leão soltou o ratinho porque teve respeito por ele? Será? O leão ficou com medo do ratinho, então respeitou o ratinho e soltou? Não. O leão soltou o ratinho por ter achado muita graça de sua pretensão, né? O que é pretensão? O ratinho achava-se algo que ele não era. Ele não era tão forte como o leão, né? E o leão achou graça disso, então soltou o ratinho. Mas não porque ficou com medo e não porque teve respeito por ele. E agora? Agora tem uma outra atividade lá que é para a gente fazer no livro. Observe as palavras circuladas nesse trecho da fábula. O rei dos animais achou graça da pretensão do ratinho. Como é que um simples camundongo poderia ajudar a uma fera tão poderosa? Achou tanta graça que soltou o infeliz. Então, tem as palavras circuladas, rei dos animais, pretensão do simples camundongo, fera tão poderosa e a palavrinha infeliz. Pinte de azul as palavras circuladas que se referem ao ratinho. Então, o que é atribuído ao ratinho aqui? Rei dos animais? Ratinho é o rei dos animais? Não. Ele é um simples camundongo, o ratinho? Sim, simples camundongo. Fera tão poderosa? É característica do ratinho? Não, né? E infeliz? Sim, o leão chamou de infeliz, então eu vou pintar de azul. Agora nós vamos pintar de vermelho as palavras circuladas que se referem ao leão. Então, rei dos animais. Quem que era o rei dos animais? O leão. Vou pintar de vermelho. Quem que é fera tão poderosa? O leão. Vou pintar de vermelho. Então, rei dos animais e fera tão poderosa, características atribuídas ao leão. Simples camundongo e infeliz, característica atribuída ao ratinho. Agora nós vamos para o número 3. Coloque L nas características do leão e R nas características do ratinho. Lembra que eu falei para vocês que nas fábulas os personagens, eles são atribuídos aos personagens características do ser humano. Então essas características aqui que nós vamos falar são características de um ser humano. Pretencioso, leal, generoso, a não ser a palavrinha forte, a característica forte que a gente pode atribuir ao leão também, né? Mas as outras são características de um ser humano.
Então, por isso, uma fábula, isso já é uma característica da fábula. Os animais, eles têm características humanas, eles agem como os humanos, para trazer um ensinamento, para trazer a moral da história. Pretensioso. O que é pretensioso? Pretensioso é achar aquilo que não é, se achar maior, se achar melhor do que o outro. Quem que era o pretensioso na história? Era o leão, né? Ele se achava um poderoso ali. Generoso. Quem que era o generoso? Quem que foi lá e ajudou? Foi o ratinho, né? Uma pessoa generosa, uma pessoa pronta a ajudar. Então, o ratinho foi um animal generoso, pronto a ajudar o parceiro ali da floresta, que era o leão. Leal. Quem que era leal? O ratinho, era confiável, né? Ele voltou para ajudar o leão. Uma vez que o leão o ajudou da primeira vez, o ratinho foi leal com ele, voltou, roeu a corda e ajudou quem ele considerava seu amigo. Então, na história, quem tem a característica da lealdade é o ratinho. E forte. Forte é o leão. Ele é uma característica que pode também ser de um animal, nesse caso aí. Tá bom, crianças? Atividades feitas. Depois vocês vão colocar as fotos para eu acompanhar. Bom estudo para vocês. Até a próxima aula. Quarta-feira estaremos juntos. Tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.